Opa, meu nome é Flug, e se tem um gênero de jogo que eu amo, com certeza é o de terror. Sejam jogos com uma história contada através de cutscenes, ou jogos que preferem ir pelo caminho da narrativa subentendida, como eu chamo. Adoro me sentir parte daquele universo e brincar com as minhas próprias emoções, enquanto meu cérebro acredita estar em risco de vida, sendo que na verdade, eu só tô sendo perseguido por uma inteligência artificial. Se bem que daqui a uns anos isso vai ser um bom motivo para sentir medo. E dentre tantos jogos, é claro que eu não consigo jogar todos, mas graças a essa rede social que você tá usando para me assistir, eu posso ver vídeos que buscam passar aquilo que a gente teria nos jogos. Mas algo que me deixa meio curioso é o porquê não existem tantos vídeos sobre Outlast. Eu só cheguei a jogar um, então não sou especialista na franquia, mas eu acredito que o objetivo principal de qualquer jogo de terror é te causar medo. E cara, Outlast 1 faz isso muito bem. Se você gosta de jogos de terror, com certeza deve ter reparado que essa indústria está numa grande decadência. Boa parte dos jogos segue o mesmo esquema ultrapassado de colocar muitos jumpscares sem motivo, e é claro que isso não é um problema, até porque jumpscare é quase parte da modalidade de terror. Mas o problema mesmo é quando as empresas focam nisso e esquecem de algo vital em qualquer jogo de terror que se preze, que é a imersão. Se você quer que alguém sinta medo de algo, mostre que esse algo tem que ser temido. Se você joga um jogo onde você não se sente parte daquele universo, você não vai sentir medo. Afinal, não é uma ameaça para você. Você nem é parte daquilo. E quando eu digo medo, eu não quero me referir ao susto, e sim ao medo genuíno. Enquanto algumas empresas não conseguem ou não tentam criar uma atmosfera que envolve o jogador, Outlast usa e abusa de tudo que é direito para conseguir fazer isso. E por isso, é um dos melhores jogos de terror já feitos. Mas não pense que esse jogo é feito só de técnicas para te fazer ficar com medo. A história dele também é muito boa, e nesse vídeo eu quero te contar ela pelo meu ponto de vista. Então se prepara, que a gente vai entrar no mundo de Outlast. Nesse jogo, controlamos um jornalista autônomo chamado Miles Upser, que usa roupas comuns de um jornalista. Isso inclui uma jaqueta de couro marrom e uma calça jeans simples. Não se tem muitos registros do seu rosto, tendo em vista que o jogo é em primeira pessoa, mas supostamente ele seria assim. E apesar da aparência comum, esse cara não é nada normal. O jogo já começa com um texto que mostra alguns detalhes da história. O personagem principal teria vindo a esse manicômio para investigar supostas atividades suspeitas feitas pela corporação Murkoff, que é a empresa dona do manicômio. Quando chegamos no manicômio, já fica claro que coisa boa não é. A aparência e a atmosfera do lugar é assustadora por si só, sendo completamente abandonado e com alguns carros da SWAT deixados na porta do local. Mas, apesar disso, Miles decide invadir o lugar. Entende por que esse cabra é doido? Assim como é dito no início do jogo, ele entra e se depara com o inferno na Terra. Corpos mutilados e estraçalhados por todo lado, pacientes assustadores andando por aí, e tudo isso junto da trilha sonora impecável desse jogo contribui para uma experiência assustadora e desconfortável o suficiente para te fazer querer desinstalar o jogo de tanto medo. Caminhando entre o manicômio, ele encontra um oficial empalado da SWAT ao lado de vários outros corpos. Em seus últimos momentos, o oficial se refere a quem matou ele como variantes e avisa o personagem para fugir enquanto pode. Inclusive, também te dá a informação necessária para prosseguir no jogo. Ele te conta que você pode abrir as portas principais através da sala de controle. Saindo de lá, você é atacado por uma criatura chamada Chris Walker, que te lança através de uma janela, fazendo com que você caia no saguão, cheio de cacos de vidro. Ainda voltando à consciência, você se depara com um padre em Martin. Um paciente que acredita ser um padre e aparenta ser o mais normal até o momento. Só aparenta mesmo. Martin fala que o protagonista foi enviado por Deus para ser testemunho do seu culto, e que tem que permanecer naquele lugar por um tempo antes de ir embora. Ignorando completamente o que o padre disse, a partir daí, começamos a buscar uma forma de escapar do prédio, evitando ataques do Walker e outros pacientes. Quando ele está prestes a conseguir, vê Martin pelas câmeras desligando a energia. Para piorar, Walker também aparece, e depois que ele vai embora, Miles desce até o subsolo e ativa a energia. Mas quando ele tenta abrir as portas, é pego e sedado pelo Martin, que mais uma vez diz que ele tem que permanecer no local e testemunhar o que vai acontecer. Martin então te mostra imagens dos seguranças do local sendo massacrados por uma espécie de espírito, e depois te leva inconsciente para uma cela. Quando ele acorda, o jornalista encontra dois prisioneiros chamados Os Gêmeos. Esses gêmeos em questão claramente demonstram um desejo sádico de te matar e te comer. E é claro, isso sem contar os outros.
Conforme ele prossegue, se encontra com Walker e consegue fugir através do duto de ventilação. E mais pra frente, uma explosão acontece e faz com que Miles caia na ala dos prisioneiros, um lugar cheio de corpos mutilados. Saindo de lá, encontramos de novo com Walker dentro dos esgotos, e depois de fugir, chegamos novamente até o manicômio, onde somos perseguidos pelos gêmeos, que desobedecendo Martin, nos perseguem até conseguirmos chegar no elevador, que nos leva até um ex-executivo da empresa Murkoff, chamado Richard Traeger, que agora enlouqueceu completamente. Believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Traeger corta fora alguns dedos de Upsir, e depois que ele se descuida, Miles consegue escapar de lá. Mas, Traeger começa a te perseguir insanamente, e quando o Upsir tá quase conseguindo fugir, Traeger destranca a porta do elevador e começa uma luta contra o personagem principal, o que resulta nele sendo esmagado por um elevador. Depois disso, o jornalista encontra de novo com o Padre Martin, que fala para encontrar ele no lado de fora. Depois de andar um pouco, chegamos até uma ala pegando fogo, mas precisaria usar o sistema de água para resolver o problema e continuar. E mesmo sendo perseguido pelo Walker, conseguimos apagar o fogo e chegar até o pátio. Mas somos perseguidos por Walker e Alriday. Eu não sei, que fazem com que ele volte para dentro, nos revelando que Alriday é uma espécie de fantasma ou espírito, que só pode ser visto através da visão noturna. Miles é forçado a usar uma escada em ruínas para acessar diferentes andares do prédio, seguindo uma trilha de sangue que Martin deixou para ele. E depois de sair do lado de fora e chegar até a ala feminina, Upsir se encontra com Martin, que dessa vez diz a ele que o fim está próximo e que sua missão está prestes a acabar. Depois dali, Miles precisa chegar até os andares superiores para finalmente se encontrar com Martin pela última vez. Durante o nosso percurso, acabamos perdendo a câmera e depois de descer até os andares de baixo, conseguimos recuperar ela, que agora tem um rachado na lente, mas nada que nos impeça de continuar. E para isso, Upsir tem que pegar uma chave que está junto do corpo de um guarda. Ele pega a chave e chega até um andar ainda não explorado. O lugar em questão é cheio de altares com velas e pacientes rezando, como se algo grande tivesse para acontecer. Finalmente, com a presença de vários pacientes, incluindo os gêmeos, encontramos Martin na capela do manicômio, preso a um crucifixo, dizendo para Upsir testemunhar sua morte, e que sua liberdade e ressurreição estavam próximas. Em seu último momento de vida, Martin nos entrega a chave do elevador, e em seguida é queimado na cruz. Antes de conseguir chegar até o elevador, você é perseguido por Walker, e apesar de conseguir fugir, não dá muito certo, porque ao invés de acabar na saída, o elevador te deixa uma espécie de instalação militar subterrânea. Enquanto procura uma saída, você é atacado de novo por Walker. Alriday surge e o mata brutalmente. Upsir prossegue pela instalação e encontra com o Dr. Wernicke, o cientista responsável por todo o projeto Alriday, que supostamente estaria morto, mas não tá. O cientista então explica que Alriday é o resultado de experimentos através de nanotecnologia realizados em um paciente chamado Billy Hope, e que o experimento é controlado por tal. Wernicke também pede que o jogador vá até Billy e mate ele, desligando seu suporte de vida, e assim também mate o espírito. Antes de finalmente dar um fim a Billy, somos perseguidos o tempo todo por Alriday, que faz de tudo para te impedir de matar ele, e quando estamos muito próximos de fazer isso, Alriday ataca Miles várias vezes e possui seu corpo. Completamente debilitado, Upsir vai mancando até a saída e é confrontado por Wernicke e outros vários guardas, que acabam por disparar contra você. O jogo termina com Upsir caindo no chão e com uma tela preta, que destaca a voz de Wernicke, que diz: "Agora em Himmel, você se tornou hospedeiro." Antes dos créditos, gritos e tiros são ouvidos, o que nos deixa entender que Upsir, agora possuído pela Horda, matou Wernicke e seus guardas. Outlast, apesar de não ter uma fanbase tão ativa, é um jogo com vários mistérios e teorias. Alguns dizem que boa parte disso poderia ser fruto de alucinações de Upsir e que só parte da história seria realmente realidade. Outros, que o jogo poderia ser uma crítica à corrupção.
ganância e abuso de poder em instituições governamentais. Sendo ou não, Outlast sempre vai ser um dos jogos de terror mais intensos já feitos.